em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Estamos começando mais uma edição do nosso programa, o Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado a você que está na audiência, na sintonia do nosso programa, aguardando a sua participação a partir de agora no nosso WhatsApp. 0 Operadora 85 99273 4353. Eu, Marcos Furlan, e também nesse programa ele, o professor Paulo Bacelar, especialista em direito previdenciário, e é claro, você participando com a gente. Fique à vontade, entre em contato com a nossa produção. E o bom dia dele, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Professor, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia mais uma vez. Segundo programa do ano. Estamos aqui felizes mais uma vez de estar participando com vocês aqui do programa Alerta Geral, respondendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. E a gente começa, professor Paulo Bacelar, com a pergunta da Rebeca Queiroz, em Juazeiro. Tenho 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Com quantos anos eu posso estar me aposentando? 50 anos de idade? 55 e 30 anos de contribuição. Já foi? 55, 30 anos, 85 pontos, né? Ela precisaria ter 89, ou esse 89. ano 2023, 90 pontos. Ela precisaria ter 90 pontos, 30 anos de contribuição. 30 anos de contribuição, não é isso, Marcos? 30 anos de contribuição. Então vamos lá, 55 de 2023, ela precisa ter 30 anos de contribuição. Certo. E 58 anos de idade. Quanto dá a idade dela? 55, então faltam 13. 55, então por essa regra não dá. Não dá. Pela outra regra, tem que ter 89 pontos, também não dá. Não dá. 90 pontos, aliás. Não dá também. Então, nesse caso, ela precisaria, ela tem 57. 55. 55. O ano que vem, precisa ter 58,5, ela vai ter 56. Certo. Em 2025, precisa ter 59, ela tem 57. 59 anos e meio em 2026, ela tem 58. 60, em 2027, ela tem 59. Em 2028, 60 e meio, ela tem 60. E em 2029, ela tem 61. Então, ela vai se aposentar em 2029. 2029. A não ser que ela tenha 62 anos, mas ela vai completar antes, vai fechar a pontuação antes de completar os 62. Então, com 61, ela se aposenta em 2029. Seria menos do que os 62 anos. Por isso que ela entra numa regra de transição. Socorro Maria, em Maranguape, professor Paulo Bacelar. Fiz uma cirurgia e estou afastada do trabalho. Eu tenho direito a algum benefício? Sim, ela tem direito ao benefício por incapacidade temporária, né, que ela precisa dar entrada no INSS, com documentação médica. Se ela tiver o atestado médico até 90 dias, ela faz a avaliação do benefício por incapacidade temporária documental. Para análise documental, não precisa marcar uma perícia médica. Agora a pergunta do Lucas Castro, em Quixadá. Meus pais trabalham na agricultura há mais de 15 anos. Hoje minha mãe tem 67 anos e meu pai 82. Eu queria saber quais critérios eles precisam atender para conseguir uma aposentadoria. Quantos anos ele tem? A mãe tem 67 anos e o pai 82. Eles trabalham há mais de 15 anos na agricultura. Ah, mas aí já tem direito à aposentadoria, né? Ela precisaria ter 55 anos de idade e 15 de atividade rural. E o pai com 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. Agora sim, Lucas, eles trabalham há 15 anos, há mais de 15 anos na agricultura, mas tem que ter a comprovação, né, professor?
Exato, não apenas o pagamento ao sindicato, que muitas vezes a pessoa fica pagando a vida inteira ao sindicato e achando que vai se aposentar. Então precisa ter documentação rural, documentos comprobatórios do que exerceu atividade rural por 15 anos. Maria Clara, em Fortaleza, tenho 22 anos e gostaria de saber como faço para pagar minha aposentadoria. Olha aí que interessante, com 22 anos já se preocupando, né? Nós fizemos até um tutorial, está no nosso site, né, bacelar.com.br. Pode botar professor Paulo Bacelar na internet, você acha o e-mail, ou você acha o site do nosso escritório, que eu coloquei lá um tutorial para dizer como é que faz para fazer a contribuição. Tem que entrar no site do SAL, que é salário, né, SAL, da Receita Federal, e escolher o código, botar o seu número do seu PIS, o seu NIT, escolher o código, fazer o pagamento através das guias de contribuição. Professor, só exemplo aqui, a Maria Clara, 22 anos, ela começando a contribuição aí para sua aposentadoria. Com quantos anos ela vai se aposentar, professor Paulo Bacelar? Ela vai só para exemplificar. Já regra geral para todo mundo. 62 anos de idade a mulher, pagando 15 anos de contribuição. Cíntia Albuquerque, no Crato. Meu pai ficou viúvo e tem um filho com autismo. Ele pode receber algum benefício? O pai ficou viúvo e ele tem um filho com autismo. Interessante. O filho com autismo pode receber a pensão da mãe, né? Se ele ficou viúvo, pode ver se ele tem deficiência, que o incapacite o coloque como filho inválido, e ele tem direito à pensão por morte da mãe. Isabelle Almeida, em Crateús. Eu tenho 2 filhos com autismo e não trabalho de carteira assinada. Eu recebo apenas o Auxílio Brasil. Eu tenho direito a algum outro benefício? Sim, ela pode requerer o amparo social deficiente físico para o filho, deficiente para o filho, e poderia até pedir para os dois, mas teria que analisar o caso, a renda familiar, que não pode ser menor, não pode ser igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. Romário, em Catunda, professor Paulo Bacelar. Eu sou filho único e queria saber se eu tenho direito a receber uma pensão por morte. Eu não trabalho de carteira assinada. Existe algum critério? Filho único, e ele gostaria de saber se ele tem direito a receber a pensão por morte. Sim, se os pais, o pai ou a mãe faleceu e era assegurada, ele tem direito à pensão por morte se ele tiver 21 anos de idade. Mais de 21 anos de idade, somente se ele for inválido. Certo. E aí independe dele ter carteira assinada ou não? Sim, depende. Mas se ele for um filho que já tenha trabalhado antes dos 18 anos, por exemplo, dos 16 aos 18, ele estará emancipado. Então não teria direito à pensão porque ele emancipou. Uhum. Mas se ele completou 18, não importa. Se ele não trabalhar, ou trabalhar a partir dos 18, também não importa, porque ele já deixou de ser... questão de emancipação, ele já está maior de idade, então ele poderia pedir a pensão por morte dos pais. Participe pelo nosso WhatsApp 0 operadora 85 99273 4353. Tem alguma dúvida na área previdenciária? Entre em contato com a nossa produção. Agora tem a pergunta da Luciene em Guaraciaba. Eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o BPC. Eu tenho uma irmã que mora comigo que recebe o benefício e depois que ela entrou no meu cadastro, não tirei mais o antigo Bolsa Família. Eu gostaria de saber se é assim mesmo. Eu não tenho nenhum tipo de benefício, somente esse dela que está no meu nome. É isso mesmo, professor? Olha, nesse caso de Bolsa Família ou de Auxílio Brasil, ele tem vários aspectos, que a lei que foi criada do Auxílio Brasil é muito complexa. Então vai depender de quantas pessoas moram na casa, se tem crianças, se tem idoso, se tem gestante. Então isso tudo varia demais. Então, nesses casos que a pessoa perdeu o benefício ou quer saber se tem direito, é bom ela procurar a Defensoria Pública da União, que lá eles podem fazer uma ação para poder ela restabelecer o benefício dela. Mas aí, de repente, também eles podem ter levado em conta o critério da renda per capita por pessoa, exatamente, né, para o BPC, exatamente. Né? Poderia ser a questão da renda per capita, o número de pessoas na casa, tudo isso vai levar em conta. Maria de Nazaré Araújo, sou contribuinte de baixa renda, 5%. Vou passar por uma cirurgia de histerectomia. Eu desejo saber se tenho direito a algum auxílio durante o período de recuperação. Como eu devo proceder? Olha, histerectomia...
Histerectomia. Depende do tempo que ela vai ficar em repouso. Se for mais de 15 dias, ela tem direito ao auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária. Se for menos de 15 dias, ela não teria direito ao benefício. Mais uma pergunta no nosso programa, o Raimundo Arlindo, em Fortaleza. Eu tenho 25 anos de contribuição e 61 anos de idade. Quando vou me aposentar? Mulher. É homem? Homem, O 65. Raimundo Arlindo. Raimundo, 65 anos de idade, 15 de contribuição. Você já tem o tempo de contribuição, falta agora a idade, 65 anos para todos os homens. Tá perto aí, 4 anos, né, professor? Exatamente. Paulo, Isis Maria, em Pentecoste. Eu e meu marido trabalhamos na mesma empresa, só eu recebo o salário família, porque quando ele entrou, disseram que ele não tinha direito por ser pai dos mesmos dependentes. Só agora, depois de 1 ano e 4 meses, eu descobri que ele tem direito sim, e a empresa disse que vai pagar de agora em diante. A minha dúvida é, quanto aos atrasados, ele tem direito de receber? Ele pode cobrar ou somente quando ele sair do trabalho? É o salário família. Salário família. Exatamente, ela tem direito sim de receber os atrasados, porque a empresa deixou de contribuir de uma forma errada, né? Deixou de pagar ao empregado de forma errada. Tanto o pai como a mãe, sendo empregados, ambos têm direito a receber o salário família. Evaldo, em Iguatu. Eu trabalho na agricultura e sofri um acidente na roça. Tenho algum amparo por parte do INSS? O que eu devo fazer? Um amparo, tem um auxílio-doença, que é um benefício por incapacidade temporária, que também dá direito a quem é trabalhador rural. Priscila, em Quixeramobim. Minha mãe já tem 53 anos de idade, 13 anos de contribuição. Ela tem direito à aposentadoria. O que falta? O que devemos fazer para garantir a aposentadoria? 53 anos de idade, 13 de contribuição. No caso, faltam... 9, né? 9 anos. 9 anos. 9 Mulher, anos. 62 anos de idade, 62 no mínimo anos. 15 anos. Não vai dar direito a nenhuma regra de transição. Daqui a 9 anos ela se aposenta. Noel Nascimento, sou agricultor e tenho 56 anos. Perdi a visão do olho direito em 2007. Eu quero saber se eu tenho direito à aposentadoria ou algum tipo de benefício. Já faz um tempo já, né? Desde 2007. 2007, né? 2007. Olha, a pessoa que tem uma visão monocular, ela tem deficiência, ela não é inválida. Então ela tem direito à aposentadoria com 60 anos de idade homem, com 15 anos de contribuição, com 15 anos de deficiência. Então, 2007 mais 15 dá 2022. Então, se ele já tiver 60 anos de idade, teria direito à aposentadoria da pessoa com deficiência. Mariana, em Beberibe, eu queria saber como funciona o afastamento do trabalho. Eu fico recebendo do INSS ou da empresa? Eles podem me demitir depois disso? Pode, até 15 dias de afastamento é pago pela empresa. Da partir do 16º dia em diante, é pago pelo INSS, precisa ser requerido com 30 dias da data da incapacidade. Ela pode ser demitida se não for o auxílio-doença acidentário, quer dizer, se não for acidente de trabalho. Voltando do INSS, pode ser demitida se for a espécie de benefício por incapacidade temporária comum, né? Sem ser a acidentária, sem ser o acidente de trabalho. João Paulo, em Quixadá. Eu ainda sou novo, mas nunca contribuí. Eu tenho 26 anos. Como eu posso fazer para já ir pensando aí na aposentadoria? Mais um jovem, né, professor Paulo Bacelar, se preocupando aí com a aposentadoria, né? Exato. Então, mesma coisa, né, que eu falei para uma menina também que perguntou. No nosso site, bacelarinoceane.com.br, nós temos lá um tutorial mostrando, porque já tem muitas perguntas sobre isso, né? E como contribuir com o INSS de forma autônoma ou de forma facultativa. Tem lá explicações como fazer. Seguindo o professor Paulo Bacelar, o Rafael de Fortaleza pergunta: tenho uma análise do BPC que já está há mais de 7 meses em análise. Isso é normal? O benefício suspenso há mais de 7 meses e continuar em análise ainda? É verdade, não é normal, mas é o que vem acontecendo, né? O BPC tem tido essa demora grande. Então, aconselho a ajuizar uma ação para poder ter direito ao benefício com forma mais rápida.
Última Matias, em Tururu, pergunta: me casei pela primeira vez no civil e meu esposo faleceu. Eu recebo uma pensão, só que ele não era aposentado, era novo, e eu me casei com outro no civil. Tem como eu me aposentar e ficar tirando os dois benefícios? Está com mais de 30 anos que ele faleceu. Ela tem 30 anos que ele faleceu. 30 anos e que ela ele nunca faleceu. pediu pensão? Não, ela recebe a pensão. Ela só quer saber se ela se aposentando agora, ela continua recebendo a pensão. Continua e recebendo a aposentadoria. pensão, ela não vai ter nenhum problema se ela tiver a aposentadoria dela, se ela pagar, contribuir, tiver direito à aposentadoria, ela vai ter direito aos dois benefícios. Carla Mariano, em Jucás, professor Paulo Bacelar. Tenho 2 crianças diagnosticadas com osteogênese imperfeita, os ossos de vidro. Um recebe o BPC e ele tem 11 anos. O outro recebeu o diagnóstico recentemente. Existe a possibilidade de tirar o BPC do mais novo. Ele tem 1 aninho e somos 5 pessoas em casa. Eu posso ser a responsável pelos 2 benefícios? Sim, os dois vão ter direito. E ela vai ficar responsável pelos 2 benefícios. Maria, em Parazinho. Eu gostaria de saber se eu contribuindo para o INSS, se eu tenho direito à pensão por morte do meu filho, caso um dia ele venha a falecer. Eu recebo o BPC dele. Depende, se o filho tiver mais de 16 anos de idade, ela pode contribuir, ele, né, pode contribuir como facultativo a partir dos 16 e gerar pensão para a mãe. Só que aí é o seguinte, é muito difícil essa pensão, porque a mãe, nesse caso, teria que comprovar a dependência econômica do filho. E aí o filho tem um BPC, não tem renda, né? Então, praticamente impossível uma mãe ter direito à pensão por morte de um filho que recebe o BPC, que contribui como facultativo. Antônio Carlos, em Maracá. Sou padeiro e faço pães em forno a gás desde 2000. Eu gostaria de saber se eu vou ter a minha aposentadoria especial. Eu tenho 43 anos de idade. Professor Paulo Bacelar. 43 anos de idade, tem quanto tempo de contribuição? Ele não diz aqui. Teria que ter 25 anos de contribuição e 60... Ele só diz que é padeiro, né? E trabalha com forno a gás desde 2000. Pronto, ele pode ter direito a reconhecer o tempo dele como especial, teria que ter o PPP da padaria, porém ele teria que ter 60 anos de idade nas regras de transição. Antônio, em Heriutaba. Como acompanhar o processo de aposentadoria rural quando requisitado na Justiça? Qual o site da Justiça e qual o prazo máximo que a Justiça tem para julgar esse caso? Professor Paulo Bacelar. Olha, não tem prazo máximo. A Justiça ela tem os seus trâmites, né? Existe aí várias situações que pode demorar mais, pode demorar menos, dependendo da vara, dependendo do juiz, dependendo da perícia médica. Então, não dá para se dizer quanto tempo vai demorar um processo judicial. Ela pode ir no site JFCE, que é a Justiça Federal do Ceará, .jus.br, e consultar o processo se ela tiver o número do processo. Então, ela pode consultar pelo número do processo ou pelo CPF do titular do benefício que está sendo requerido, né? Então ela vai consulta processos e coloca o número do processo ou o número do CPF. A Silon, em Maracanaú. Tenho 54 anos de idade e 36 anos de contribuição. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Quantos anos? 56 anos de idade e 36 de contribuição. 36 é homem. Homem. 36 com 50 aí? Com 54, 90 pontos. O homem tem que ter 99 pontos, né? E tem que ter, pela segunda regra, de idade mínima, 2023, ele tem que ter 35 anos de contribuição, ele já tem, e 63 anos de idade. 63 anos de então, idade. na regra de pontos ele não se encaixa, e na regra da idade mínima, 63 anos de idade. O certo seria 65, mas a regra de transição ele pode se aposentar com menos idade. Então ele tem 54. 54, infelizmente, possivelmente vai ter que esperar a idade de 65, porque a cada ano aumenta meio ano para essa regra de idade mínima. Então, em 2024, por exemplo, ele precisará ter 63,5. Em 2025, 64. Em 2026, 64,5. Em 2027, 65. Então, aí já vai ser 65 para todo mundo. No caso dele, ele se aposenta com 65 anos de idade.
Acelino, em Horizonte. Uma amiga que foi demitida do trabalho faz um ano e nesse período teve um assalto com ela e a mesma levou um tiro no braço e tem uma perícia marcada. Será que ela vai conseguir esse auxílio? Outra pergunta, o médico falou para ela que vai perder a função do braço. Será que é possível uma aposentadoria para ela? Ela tem 58 anos. Olha, Professor Paulo Bacelar. É muito difícil a aposentadoria, a não ser que ela fique permanentemente incapacitada para qualquer atividade. Se ela tiver uma redução na sua atividade laboral, uma perda, né, parcial, então ela terá direito ao auxílio acidente, se isso aí for através de um acidente. E se ela trabalhasse, por exemplo, em uma atividade que demanda a operação de máquina ou algum outro equipamento que ela precisa do braço, o braço dela ficando imobilizado permanentemente. Mas se ela puder exercer uma outra atividade dentro da empresa, sim, que ela possa trabalhar fora da atividade que precisa utilizar o braço, né? Possivelmente pode até aposentar por invalidez, uma deficiência não, uma incapacidade permanente. Mas como eu sempre digo aqui, Marcos, quem vai dizer isso é o médico. É o médico. Então, se ela tiver um atestado médico ou um laudo dizendo que ela está incapacitada permanentemente para o trabalho, ela está direito à aposentadoria. Se ela estiver incapacitada provisoriamente, podendo ser readaptada a uma outra função, ela não se aposenta e terá direito a um auxílio acidente. A Josélia, em Fortaleza, participa com a gente. Meu esposo recebe um auxílio-doença desde 2016. Eu agendei a perícia médica em outubro pelo telefone 135 e a atendente falou que ele ficaria recebendo normal. Foi agendada então para março agora de 2023, só que o benefício foi cessado. Aí eu liguei novamente no 135 para reativar, mas até agora em análise. Eles falaram que seria de 5 dias, só que até agora nada. O que podemos fazer nessa situação? Olha, nesse caso, teria que ser através de um advogado, entrar com mandado de segurança para restabelecer o benefício. Participe com a gente enviando a sua pergunta para o nosso WhatsApp 992734353, 0 operadora 85. Envie a sua pergunta, entre em contato com a nossa produção. O José de Ribamar, em Teresina, Piauí, participa com a gente. Eu preciso saber se o tempo de 3 anos que passei no Exército Brasileiro vale de alguma coisa. Eu quero saber se esse tempo de serviço realizado lá nos anos 80 entra como contribuição. Eu tenho 72 anos e recebo o BPC há 6 anos. Tenho artrose nos 2 joelhos e muita dificuldade em andar. Além de idoso, vivo muito doente com ausência de cartilagem nos 2 joelhos. Eu posso ter direito a uma aposentadoria? Sim, pelas doenças que foram elencadas, sim. Agora tem que ter um laudo médico atestando que está incapacitado para o trabalho. E esse tempo que ele passou no Exército conta? Conta como tempo de contribuição. É uma certidão militar que o órgão militar, né, das Forças Armadas dará a ele uma certidão e o INSS irá contar esse tempo como tempo de contribuição. Silvia, em Aracati, tenho 20 anos de contribuição e 50 anos de idade. Te amei, mas dei baixa, pois não estava exercendo mais a atividade. O que fazer para não perder o direito de ser segurada? Eu posso contribuir apenas 2 vezes por ano? Não, se ela é MEI, e Marcos, você viu o que você falou, né? Te amei, né? Te amei. Você me amou, né, Marcos? Então, veja bem, se ela é MEI, ela tem que contribuir, é obrigatório a contribuição, não pode ficar contribuindo uma vez por mês, uma vez por ano, mas 2 vezes por ano. Mas no caso aqui ela já deu baixa já no mês. Se ela deu baixa, aí beleza, porque ela não fica devendo, né? Porque muitas vezes a pessoa para de contribuir, né, Marcos? Por isso que eu estava alertando aqui quem é MEI e parar de contribuir. Então, se deu baixa, beleza, então ela pode contribuir como autônoma, contribuinte individual, se ela estiver exercendo alguma atividade, ou como contribuinte facultativo. Aí, ela, como individual, ela pode pagar uma vez por ano, e como facultativo, ela pode pagar uma vez a cada 6 meses e mantém a qualidade dela de segurado. Júlio, em Icó, fiz uma cirurgia do coração. Foram feitas 4 pontes de safena em maio. Eu sou MEI, tenho mais de 15 anos de contribuição e a perícia já foi cancelada 2 vezes. Agora foi marcado para o dia 18 de janeiro. Será que eu não vou perder o prazo? Não, se foi marcada, esse pagamento, essa perícia é mantida, a data de requerimento é mantida, então ele não perde nada. João, em Aracati, professor Paulo Bacelar. Eu gostaria de saber se minha mãe, que tem 64 anos de idade e 9 anos de contribuição, ela pode dar a entrada em uma aposentadoria ou no BPC?
54 anos de idade e 9 de contribuição. Ela tem 64, 64 de idade era e 9 melhor de era contribuição. esperar os 65 e dar entrada no BPC já pelo idoso. Ok, então, esclarecido. João, um abraço para você, obrigado pela E participação. como eu sempre digo, continuar contribuindo como facultativo, código 1473, 11% do salário mínimo vigente, completar os 15 anos e ela pedir aposentadoria depois. Se ela tiver interesse nisso, claramente. Porque ela está com 64 hoje, 9 anos de contribuição, daqui 6 anos 6 já anos pode ela se aposentaria. entrar com a aposentadoria. Valeu, João, um abraço. Eliana, em Viçosa, do Ceará, professor Paulo Bacelar. Meu marido fez 6 perícias e nunca deu certo. Agora, em março, ele vai fazer a 7ª perícia. Já fez pela Justiça Federal e nunca deu certo. O que podemos fazer? Ele é agricultor e é cego do olho esquerdo. Olha, se ele já fez várias perícias, né, e não deu certo, é bom que ele procure um advogado e entre com ação na justiça logo para requerer esse benefício. Raimundo Ferreira, em São Paulo, participando com a gente. Eu tenho 55 anos de idade e 33 anos de contribuição do INSS por tempo de serviço. Eu já posso dar entrada na aposentadoria? Também pode contar com insalubridade, que eu sempre trabalhei em empresas no sol. Não, olha, no sol fica muito difícil a concessão de um tempo especial. Então eu vou desconsiderar, porque eu também não estou vendo a atividade e também teria que ter um PPP para dizer qual é o agente nocivo prejudicial à saúde. O sol não seria esse agente nocivo. E aí 33 anos, né, de contribuição e... 33 anos de contribuição e tem 55 anos de idade. 55. Então, amigo, sem atividade especial considerada, você vai precisar ter pelo menos 35 anos de contribuição e em 2023, 100 pontos. Então, você aumenta 1 ponto a cada ano, você pode fazer a conta. Mas aí fica difícil a concessão de aposentadoria com 35 anos, porque a idade vai aumentando cada vez mais. Agora tem um detalhe. Se ele tem 33 anos de contribuição hoje, eu vou dizer que ele tinha 28 em 2019. Se ele tinha 28 em 2019, 28 para 35 dá 7 anos. 7 anos. 7 anos. Então 35 com 7 dá 42. Exato. 42 anos de contribuição. Se ele tem 33, né? 33. Mais 11 anos. Para dar 42. Não, mais 9 anos. Mais 9 anos. 9 anos. Então ele pode se aposentar daqui a 9 anos. Então, se ele tem 57... 55. 55, com 9 dá 64. 64, menos do que 65 anos seria. Um ano menos. Seria aí pelo menos uma opção para ele se aposentar antes dos 65. Alexandra, em Umirim. Eu gostaria de saber se quem recebe o BPC pode assinar carteira. Não. Quem recebe o BPC e quer assinar carteira, ela pode requerer o auxílio inclusão. Pelo site do meu INSS, ela pede a baixa provisória do BPC, assina a carteira, recebe o auxílio inclusão, que é metade do salário mínimo, enquanto ela estiver trabalhando. Então ela pode receber o trabalho e mais R$600 de metade do salário mínimo, que seria o auxílio inclusão. No momento que ela debaixa na carteira, ela pede o restabelecimento do BPC, que será de um salário mínimo. Carlos, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 76 anos, tenho 8 anos de contribuição, recebo o BPC. Eu posso contribuir com 5% para o INSS como facultativo de baixa renda? Sim, pode. Quem recebe BPC pode receber, pode pagar como segurado facultativo e voltar a ser segurado e ter todos os direitos. Maria, em Beberibe, sou professora do município de Beberibe, tenho 51 anos e estou com 36 anos de serviço. Quando eu posso me aposentar? Quanto tempo? 55 anos de idade e 36 de serviço. 55 de idade e 33. 36. 36. Dá 87. 87. Não daria porque seria 100 pontos hoje. Vamos para a regra segunda. 36 com 50 aí? 51. 58. 51. 51. Ele precisaria ter 63 em 2023. Então aí teria que ir realmente só com 65 anos de idade. Carliane, em Ubajara. Eu estou grávida de 6 meses, eu já posso pedir o auxílio maternidade? Não, a partir do momento em que tiver
atestado médico para afastamento, se ela for empregada, a partir dos 28 dias antes do parto ou após o parto com a certidão de nascimento, mantendo a qualidade segurada na data do parto. Antônio Luiz, em Pentecoste. Eu trabalho como segurança noturno em uma empresa há mais de 7 anos. Isso vale como insalubridade? Não. O segurança ele pode ter direito à aposentadoria especial. Sim, pode ser considerado especial e sendo convertido em comum até 13 de novembro de 2019. Mas depende muito da decisão do Supremo, que saber se ele é vigilante armado ou não armado. Porque o STF está discutindo se o vigilante não armado também tem direito à aposentadoria especial. Participe pelo nosso WhatsApp 992734353. Alguma dúvida, alguma questão, entre em contato com a nossa produção. 0 operadora 85, tá? 992734353. A Marineide em Aracati. Meus pais são agricultores há muito tempo. Eu queria saber quais critérios eles precisam atender para conseguir a aposentadoria rural. 55 anos de idade a mulher, 60 anos de idade o homem, comprovando que ele trabalhou durante 15 anos seguidos ou intercalados, mas trabalhou até completar a idade de 60 anos, homem, e 55 anos a mulher. Tem provas materiais da comprovação dessa atividade rural. Viviane, em Calcaia. Eu tenho um filho com autismo. Ele tem direito a algum benefício do INSS? Tem direito a um BPC se a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo. E que ela precisa fazer para dar entrada, professor Paulo Bacelar? Ela precisa ser cadastrada no Cade Único, ela e a família toda, né? E ter todos os CPFs de todos os membros do grupo familiar cadastrado no Cade Único e requerer o benefício através do meio INSS. Então ela tem que ir até um CRAS primeiro. Tem que ter até um CRAS primeiro para fazer o cadastro, atualizar o cadastro e depois requerer o benefício através do meio INSS. O meu xará de Horizonte faz a pergunta aqui no nosso programa. O Marcos Costa. Minha mãe faleceu há 3 meses e ela era a aposentada. Eu recebi a pensão do meu pai e recebia, né, a pensão do meu pai, que já faleceu há muitos anos. Eu posso receber a pensão do meu pai no lugar dela? Só uma observação que ele faz aqui, que não trabalha de carteira assinada. Não, ele pode receber a pensão se ele for menor do que 21 anos de idade. Certo. Tanto a mãe quanto ele têm direito à pensão. Se ele tiver menos de 21 anos, a pensão será dividida para os dois. Júlia Lima, em Fortaleza. Eu queria saber quais formas existem de contribuir com o INSS. Eu sou nova, mas nunca trabalhei e eu tenho medo de nunca conseguir me aposentar. É interessante a preocupação desses jovens, né, professor Paulo Bacelar? Já se interessando aí em fazer as contribuições, né, e garantir a aposentadoria daqui a alguns anos. Exato. A pessoa pode contribuir como facultativo, 11% do salário mínimo, código 1473, 20% entre o mínimo e o teto, código 1406. Quem é MEI ou quem é dona de casa pode contribuir no código 1929, que é 5% do salário mínimo, e ter a renda declarada da família no Cade Único e a renda da pessoa ser 0 no Cade Único. Ela pode também contribuir como contribuinte individual, como MEI no código que é do DASMEI, que é um site, né, do portal do empreendedor. Como MEI paga 5% do salário mínimo também, e ele é considerado contribuinte individual. E também tem o contribuinte individual autônomo, que pode contribuir no código 1163, que seria o autônomo por conta própria, pagando 11% do salário mínimo fixo, e código 1007, que é 20% entre o mínimo e o teto da Previdência, que dá R$ 7.080 e poucos reais. Então, são essas as formas de contribuição individualmente. Se tiver empregado, aí é a empresa que vai recolher para ele, e o empregado doméstico é o empregador que vai fazer os recolhimentos para ele. Pergunta agora da Marcélia, em Tururu. Meu pai faleceu há um mês. Como faço para dar a entrada na pensão por morte dele para minha mãe? Ela pode receber? Ela ainda não é aposentada. Se ela não é aposentada, ela pode requerer pensão por morte se ela estiver contribuindo ou na qualidade de segurado no momento do óbito, né? Se ela estiver pagando contribuições antes, pelo menos um ano antes do óbito, ela será assegurada e ele poderá ter pedido a sua pensão por morte. E depois, quando chegar a aposentadoria, ela pode se aposentar também normalmente, né, professor? Sim, também pode.
Juliana Freitas, em Iguatu. Eu tenho uma sobrinha que teve bebê há um mês. Ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade? Como ela faz? Peraí, ela recebeu o quê? Ela teve um bebê há um mês e ela sempre trabalhou de carteira assinada. Ela pode receber o auxílio maternidade? Depende. Se ela na data do parto ela ainda é segurada da Previdência, pelo menos um ano antes, foi demitida pelo menos um ano antes, ou se você recebeu o seguro-desemprego pelo menos 2 anos antes do parto, ela tem direito a receber o salário maternidade ainda. Que ela coloca aqui como observação que ela sempre trabalhou de carteira assinada. Sempre trabalhou de carteira, mas não diz qual foi a última vez que ela contribuiu. Mas se ela recebeu o seguro-desemprego no último emprego, esse último emprego pode ser até 2 anos antes do parto que ela tem direito. Pergunta da Maria em Tejuçuoca. Recebo o BPC e tenho 52 anos de idade. Ainda dá para cooperar com o INSS para transformar o BPC em aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Olha, ela tem que ter 15 anos de contribuição. Se ela não completou os 15 anos, ela vai ficar recebendo BPC, pagando como facultativo até completar os 15 anos e pedindo aposentadoria depois. Maria Helenita, em Cascavel. Tenho 15 anos de contribuição, 7 por empresas privadas e 8 pelo Simples. Eu vou completar 60 anos de idade. Eu já posso dar a entrada no pedido de aposentadoria? Quantos anos? Ela tem 15 anos de contribuição. Foram 7 anos por empresa privada e 8 pelo Simples. E ela vai completar 60 anos de idade. Não, ela tem que ter 62 anos de idade e completar os 15 anos. Então faltam 2 anos, né, Ainda professor? faltam 2 anos. Rebeca Queiroz, em Juazeiro. Tenho 55 anos de idade e 30 de contribuição. Com quantos anos eu posso me aposentar? 30 de contribuição e 55 de idade. Vamos dizer que ela tem que ter 62 anos de idade. 62 anos de idade para poder ter direito à aposentadoria. Daqui 7 anos, então. Isso. Da Socorro Maria, de Maranguape. Eu fiz uma cirurgia e estou afastada do trabalho. Eu tenho direito a algum benefício? Ela tem direito a receber o auxílio doença, que é o benefício por incapacidade temporária. Tem que dar entrada pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS. Pergunta da Isabelle Almeida, em Crateús. Eu tenho 2 filhos com autismo e não trabalho de carteira assinada. Recebo apenas o Auxílio Brasil. Eu tenho direito a algum benefício? Olha, tem direito, você pode pedir o BPC para os filhos, mas precisa ter o cadastro no Cade Único e um laudo médico atestando que eles têm problemas de enfrentamento de dificuldades com as demais pessoas que não têm o mesmo problema que ele. Luciene, em Guaraciaba, professor Paulo Bacelar. Sobre o BPC eu tenho uma questão. Eu tenho uma irmã que mora comigo que recebe o benefício e depois que ela entrou no meu cadastro, eu não tirei mais o antigo Bolsa Família. Eu gostaria de saber se é assim mesmo. Na hora que ela entra no cadastro, a renda familiar aumenta, as condições para o Auxílio Brasil também são modificadas, então ela pode ter perdido esse benefício. Agora, é bom que a pessoa que tenha problemas com o Auxílio Brasil procure a Defensoria Pública da União, que eles entram com a ação para restabelecimento do benefício. Evaldo, em Iguatu, eu trabalho na agricultura e sofri um acidente na roça. Tem algum amparo, algum benefício por parte do INSS que eu possa receber? Se ele é agricultor, tiver provas da atividade rural, ele pode pedir o auxílio doença rural. Priscila, em Quixeramobim. A minha mãe já tem 53 anos de idade e 13 anos de contribuição. Ela tem direito à aposentadoria? O que falta para a gente poder garantir a aposentadoria dela? Se ela for trabalhadora rural, ela só faltam 2 anos, 55 anos de idade, e mais 2 anos de atividade rural também, que precisa de 15 anos de atividade rural. Se ela for trabalhadora urbana, ela precisa ter 62 anos de idade e aí completar os 15 anos de contribuição. Monique Silva faz a seguinte pergunta pra gente. Tenho 13 anos trabalhando no município, sou professora, tenho 47 anos de idade, eu já posso me aposentar? Professor Paulo Bacelar. 13 anos de trabalho no município, é professora e tem 47 anos. Quando é que ela pode se aposentar, professor? Olha, ela só vai se aposentar com 25 anos de contribuição e 62 anos de idade. Falta um tempinho então, né? Pergunta da Meire Costa, de Sobral. Eu estava pesquisando sobre as formas de contribuição e fiquei com uma dúvida. O que é contribuinte facultativo? A dúvida da nossa ouvinte, a Meire, professor Paulo Bacelar. Olha, o contribuinte facultativo é o contribuinte que não tem atividade remunerada. Então,
faculta ele a opção de contribuir ou não. Então ele pode contribuir porque quer. Não é porque ele é obrigado a contribuir, que é diferente daquele que trabalha, que exerce atividade remunerada, ele é obrigatório. Quem não exerce atividade remunerada é facultativo. Francisca Saraiva, em Acopiara. Eu sustento minha casa sozinha e já cheguei no tempo certo de me aposentar. Eu posso continuar trabalhando depois que garantir o meu benefício? Sim, pode continuar trabalhando, que não vai impedir não vai deixar de receber a aposentadoria e nem ter nenhum problema. A Maria Fernanda, em Itapipoca. Como faço para dar entrada na aposentadoria do meu pai? Quais passos eu devo seguir? Eu preciso contratar um advogado? É sempre bom que contrate um advogado especializado na área previdenciária, para ver a documentação correta e também fazer o protocolo de forma correta. Henrique, em Pacatuba. Estou perto de me aposentar. Faltam alguns meses para completar o tempo de contribuição. Eu gostaria de saber se nesse tempo que falta eu posso ser demitido? A empresa pode me tirar? Não é permitido. Desculpa, vou repetir, viu? Repetir a resposta. Veja, não existe impedimento da empresa demitir o segurado que não seja... que tenha pouco tempo para aposentadoria. O que pode ter é um acordo coletivo de trabalho naquela empresa específica ou naquela atividade específica daquela empresa ou aquela atividade não ser demitido por um período próximo à aposentadoria. Mas isso precisa ser um acordo no sindicato, entre o sindicato e a empresa. Mas ele pode pagar como autônomo os meses que faltam, se acaso acontecer. Se, por exemplo, faltando 6 meses, ele é demitido da empresa. Ele pode pagar esses 6 meses para completar o tempo de contribuição? Exatamente. Se ele faltar um período para se aposentar e for demitido, ele pode continuar contribuindo como facultativo, como individual, autônomo, ou até mesmo como facultativo. Ok. Recebo uma pensão por morte há 5 anos do meu falecido marido. No próximo ano, chego no tempo da aposentadoria. Eu vou poder me aposentar e receber os 2 benefícios, a aposentadoria e a pensão? Quem fez a pergunta foi a Mariana Nunes de Canindé, professor Paulo Bacelar. Não tem problema, você vai poder receber tanto a aposentadoria quanto a pensão por morte. Flávio em Russas faz a seguinte pergunta: vale a pena aumentar a minha contribuição faltando pouco tempo para a aposentadoria? Em regra, não aumenta muito a sua média de contribuições. Pouco tempo não vai ter uma influência tão grande na sua média. Mas para você ter certeza, é bom você contratar um advogado para fazer um planejamento previdenciário para você poder se planejar e ter o melhor benefício possível na hora de você pedir aposentadoria. Participe com a gente pelo nosso WhatsApp. Envie a sua pergunta para a nossa produção 0 operadora 85 99273 4353. Pergunta agora do Marcos Menezes, em Limoeiro do Norte. Nunca contribuí para o INSS, mas eu ouvi dizer que eu posso receber um salário mínimo. Existe isso, professor? Pode requerer um benefício de um salário mínimo, que é o BPC. Mas para isso tem que ter, ou se você não tiver 65 anos de idade, ter uma incapacidade, uma deficiência, que o incapacite de trabalhar, de fazer as coisas da vida, e ter uma renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Ou ter 65 anos de idade, acima de 65 anos ou mais, tanto homem quanto mulher, e também ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Luísa, em Fortaleza. Sou agricultora e tenho todas as provas. Eu posso me aposentar? Eu tenho 50 anos de idade. Não, somente com 55 anos de idade a mulher e 60 anos de idade o homem. Sofia, em Juazeiro. Minha filha tem autismo e é menor de idade. Ela tem direito a algum benefício? Como é que eu faço para providenciar? Primeiro ela tem que dar entrada nesse benefício. Primeiro ela tem que fazer o cadastro no CAD único da sua família e depois fazer um requerimento do BPC através do telefone 135 ou do site do INSS com um laudo médico atestando a sua incapacidade. O Rafael, em Fortaleza, faz a seguinte pergunta. A minha mãe faleceu. Eu gostaria de saber se meu pai pode receber algum benefício. Sim, se ele for casado há mais de 2 anos ou ter união estável há mais de 2 anos e a sua mãe for segurada na Previdência no momento do óbito e ter mais de 18 contribuições antes do óbito, ele tem direito à pensão por morte.
Roberto em Beberibe, tenho 45 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quando posso me aposentar? Nesse caso, somente com 65 anos de idade que dá direito à aposentadoria. Pergunta que vem agora, professor Paulo Bacelar de Ipu. A pessoa não quis se identificar. Ela diz o seguinte: fui casada por 18 anos, mas meu marido faleceu há 2 meses. Eu tenho direito à pensão por morte? Sim, se ela tiver casada na data do óbito e ele tiver mais de 18 contribuições antes do óbito, ela terá direito à pensão por morte. Se ela tiver mais de 2 anos de união estável de casamento, como ela tem, né, ficará recebendo a pensão dependendo da sua idade. Luana Alves faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Tenho 32 anos e só contribuí para o INSS pouco mais de 6 anos. Eu queria saber quais formas eu posso continuar contribuindo. Eu não trabalho mais de carteira assinada. Ela deve entrar no site do INSS, gerar uma guia de pagamento da Previdência Social, a GPS. Colocar o NIT ou o PIS que ela tiver em mão e colocar o salário mínimo ou o salário que ela deseja e o código de pagamento que ela deseja também, que ela poderá fazer isso todo mês e ficar pagando como autônoma ou como segurada facultativa. E dá tempo tranquilamente, que ela tem 32 anos, né? Dá Perfeito, tempo ela pode gerar essa guia todo mês ou até mesmo gerar várias guias durante o ano e ficar pagando uma por uma, mês a mês. Wellington Farias, em Beberibe, tenho 67 anos de idade, já contribuí 16 anos para o INSS. Eu queria saber se eu já posso pedir a minha aposentadoria. Pode, né, professor? 66? 67 de idade e 16. com 16 anos de contribuição. Já era para ter pedido, mas 67 anos de idade, com 65, se ela já tivesse os 15 anos, ela se aposentaria. Então já pode pedir a aposentadoria, faça isso correndo e comece o ano aí com a aposentadoria nova. Notícia boa no ano novo que começa, né, professor Paulo Bacelar? Perfeitamente. A Maria Luísa, em Tururu, faz a seguinte pergunta. Sou trabalhadora rural e já tenho 52 anos. Desde que nasci, trabalhava com minha mãe. Quais documentos eu preciso ter para comprovar o meu serviço? Eu já posso pedir a minha aposentadoria 52 anos de idade. Não, somente com 55 anos de idade e provas materiais de que exerce atividade rural, como compra de semente, participação em bolsões contra a seca, a Imatese, DAP. Tudo isso pode ser também orientado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E o tempo de comprovação de 15 anos, né? 15 anos de exercício de atividade rural no mínimo. Abraço para você que participou com a gente na edição de hoje do nosso programa especial Caminhos da Aposentadoria. Olha, a gente volta no próximo sábado, viu? Às 7 horas da manhã, o nosso encontro marcado, esclarecendo todas as suas dúvidas na área da Previdência Social. Comigo, Marcos Furlan, com o professor Paulo Bacelar, especialista em Direito Previdenciário, também coordenador do IBDP Ceará. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado. Boa semana. Obrigado a você, Marcos. Bom aí para todos, um bom fim de semana para todos e até o próximo programa. Até lá, tchau pessoal!